Amém? Já acharam Lucas 4? Vamos para Lucas 4 então. Lucas 4, do 1 ao 13, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou para um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a respeito dos seus anjos para o guardarem, dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Agradecer, Senhor, porque o nosso amado, Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez carne, Senhor, e venceu as tentações. Venceu essas tentações, Senhor, e venceu outras depois, Pai. E por causa de Cristo, Senhor, nós estamos aqui para anunciar o teu reino, anunciar a boa notícia que há nesse nome, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, para ministrar aos nossos corações a tua verdade e transformar quem nós somos. Pai, que nós possamos viver, Senhor, coisas grandiosas em tua presença. E nós te pedimos, revela a nós, Senhor, o teu querer, através da tua verdade, a tua verdade que nos transforma, em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus aqui está falando de um texto que provavelmente aqui todo mundo já ouviu alguma vez. Ou pelo menos já viu algum filme ou alguma série, alguma coisa mostrando essa cena, né? Jesus no deserto e o diabo falando disso. Inclusive, a primeira resposta de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, é uma coisa muito usada, inclusive, como um ditado entre as pessoas, né? As pessoas falam sobre isso como sendo uma coisa trivial. E Jesus, na verdade, não está falando aqui de coisas triviais, ele está falando de tentações que nos atingem. E aí vocês podem pensar, não, pera aí um pouquinho, pastor, tem uma coisa errada. Essas tentações não têm absolutamente nada a ver comigo. E é normal a gente pensar isso. Porque muitas vezes a gente olha para essas tentações e fica pensando, o que eu tenho a ver com essas coisas que Jesus passou? Por acaso eu vou passar 40 dias sem comer num deserto? Para depois sentir fome e ficar pensando se pedra deveria ser pão? Eu saio do deserto e compro um pão para mim ali, tem um mercadinho do lado do deserto, ali a gente já resolve. E pior que tem mercadinho, né? Assim, lá em Israel tem tudo que é lado, tem deserto, tem mercadinho. O que não falta é um salinho lá querendo te vender alguma coisa. Um árabe, alguém querendo te vender um negócio. Sempre vai ter alguém querendo te vender alguma coisa. Então, no deserto, mesmo no deserto, tem gente querendo fazer negocinho. Um judeu, um árabe, alguém está querendo fazer algum negócio. Eles estão te oferecendo ali as propostas. Então, se você tiver algum recurso, você vai comprar comida. Tem restaurantes no meio do deserto, tem tudo que é coisa no meio, tem spa no meio do deserto. Né? O pessoal se suja de barro. Quando você for para Israel, você vai se sujar naquele barro do Mar Morto, fazer uma lambança lá, né? Eu lembro do William lá, né, William? Ficou todo preto lá no spa do Mar Morto lá, para tirar aquilo depois, né? Mas não dá para ir lá e não fazer essas coisas, tem que fazer. Ai, pastor, disse que dá trabalho para tirar. Claro que dá. Imagina tu te encher de lama. Se tu vai para a praia e fica 3 dias depois tirando areia da sunga, imagina num spa que tu encheu de lama até na orelha e tudo, né? Não tem como evitar, né? A gente está ali tomado pelo barro. Mas é uma diversão, gente. É uma diversão.
E vocês vão aproveitar muito esse tempo. Mas vamos voltar para o que a gente está falando aqui, senão daqui a pouco a gente fica falando lá do Mar Morto direto, e a gente não está falando do Mar Morto. Então Jesus, aqui, a gente vê Jesus sendo levado para o deserto pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. A gente precisa começar aqui a pensar algumas coisas a respeito disso, antes da gente chegar nas tentações propriamente ditas. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque a gente precisa entender o contexto no qual Jesus foi tentado. O que a gente muitas vezes pensa é que Jesus estava lá no deserto, e aí ele ficou com fome, e o diabo pegou e começou a olhar. Acho que agora é minha chance, vou fazer uma surpresa para ele. Já viram alguém pegar Deus de surpresa? Ninguém pega Deus de surpresa. Tanto é que Deus sabia que o diabo estava lá, dizendo, como Jesus podia vir para cá para eu tentar Jesus, e o Espírito diz assim, vai lá Jesus, vai lá que ele vai te tentar. Deus não tentou Jesus, mas Deus deu a ocasião para o diabo fazer isso, porque Deus a ninguém tenta, é isso que Tiago fala para nós, e nem pode ser tentado. Pastor, mas como é que Deus não pode ser tentado e Jesus foi tentado? E agora? Bugou? Não. Jesus foi tentado porque ele também era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. E como homem ele foi tentado. Como Deus, não. Mas como homem, foi tentado. E aqui a gente percebe algumas coisas a respeito desse texto, só nesse iniciozinho, nesses 2 primeiros versos. Ele diz que ele foi tentado. Mas outra coisa que ele fala para nós é que foi durante 40 dias ele foi tentado. Não foi só no final do jejum. Mas ele passou 40 dias ali sendo tentado. E 40 é um número bem significativo nas Escrituras. Vocês lembram que um povo viveu 40 anos no deserto? E durante 40 anos foi tentado? Só que esse povo não permaneceu fiel a Deus. Eles murmuraram. No meio do deserto, murmuraram. Enquanto saíam de uma terra de escravidão e iam em direção a uma terra prometida, passaram 40 anos sendo tentados e murmurando e reclamando, vendo provisão sobrenatural, mas murmurando. Mas aqui tem outra coisa que é curiosa, porque ele diz assim, ele foi tentado durante 40 dias pelo diabo. Opa, o diabo. Aqui ele está colocando um personagem muito específico. Ele não está dizendo que eram demônios ou entidades demoníacas ou principados e potestades. Não, era o próprio diabo. Era o diabo. Sabe, o chefe deles, era ele estava lá. Também conhecido como antiga serpente. Esse mesmo. Por falar em antiga serpente, vocês já viram? Quer que eu fale o nome do diabo agora aqui? Não vou falar, né? O tijolinho, o coisa ruim. O da orelha peluda. Né? E aí dá para falar um monte de o capiroto. O coisa ruim. É ele mesmo. O próprio diabo. Só que aqui a gente vê, quando a gente fala de antiga serpente, a gente se lembra de um outro personagem que foi tentado por ele. Porque a Bíblia não fala do diabo o tempo todo tentando. Fala das pessoas sendo tentadas. Mas ela não fala o tempo todo que o diabo estava ali tentando. Ela conta o episódio de Jó, bem? Que é o episódio épico sobre esse assunto. Mas conta um outro episódio que é fundamental para a gente, que é o episódio de Adão e Eva. E por que eu estou falando de Adão e Eva? Porque o meu orgulho me tirou do jardim. E a tua humildade colocou o jardim em mim. Olha o que diz aqui. E a gente não combina essas coisas, né? Olha aí, não estava na lista, olha aí. Eu vi, eu ainda perguntei para a Graça, mudou as músicas que iam tocar no culto? O que aconteceu? Eu fiquei esperando qual que era a última, agora que eu não sabia mais qual era a hora que eu tinha que vir para cá. Tu vê só, é Deus fazendo as coisas. Lucas, no versículo anterior a esse início desse texto aqui, essa divisão de capítulos e versículos não foi Lucas que colocou, tá, gente? Isso aqui foi alguém que colocou há uns 500 anos atrás só, para organizar, para a gente poder ler na igreja. Porque antes as pessoas tinham que abrir e ficar dizendo, vai rolando aí um pouquinho, sabe aquela parte que fala que Jesus disse isso? Daí complica para achar, né? Aí coloca capítulos e versículos, todo mundo acha. Então aqui no versículo anterior, ele está dando a genealogia de Jesus.
E quando ele dá a genealogia de Jesus, o último mencionado ali, ele fala filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ele diz que Adão era o filho de Deus. E quando ele termina de dizer que Adão era filho de Deus, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Por quem? Pelo diabo, por aquele mesmo que tentou o outro filho de Deus, lá no jardim do Éden. Eu quero que vocês imaginem a cena. O filho de Deus, Adão, num jardim lindo, com ar-condicionado natural. Ar-condicionado natural, sim, ninguém ficava doente. Ar-condicionado natural, todo mundo, ninguém usava roupa, não precisava de agasalho, estava todo mundo nu e ninguém sentia frio ou calor. Tinha temperatura perfeita o tempo todo. Pensa o que era a qualidade do lugar, gente. Camas naturais, aquela graminha na altura certa, sem nenhum bichinho para dar coceira na gente. E o cara deitava na graminha assim, achava uma delícia aquilo, porque a temperatura era perfeita e tu estava lá. Um jardim com frutas, com comidas de todos os sabores que vocês puderem imaginar. Provavelmente coisas que a gente nem tem depois da queda, sabores que a gente perdeu. C.S. Lewis, no livro chamado Perelandra, ele fala sobre isso, ele fala sobre um universo fictício, onde o homem começa a provar de sabores que ele não conhecia. E que ele disse que se existissem essas coisas, e a gente tivesse a capacidade de perceber sem o pecado essas coisas, haveriam guerras e guerras atrás daqueles frutos, porque eles eram uma coisa tão desproporcional com relação a tudo que se conhecia de sabores nesse mundo, que as pessoas se matariam por ele. Então eu quero que vocês imaginem desse jeito. Pensa naquela fruta gostosa. Agora pensa ela muito melhor do que isso. A gente ia ter todos os sabores que a gente gosta, misturados numa explosão no nosso paladar. O jardim do Éden era um lugar perfeito. E Adão estava nesse lugar perfeito. E veio uma cobra e começou a falar com eles. E eles caíram no pecado. Cederam à voz daquele que disse que não deveriam confiar naquilo que Deus disse. Cederam à voz daquele que disse que a palavra de Deus não era suficiente para eles. Agora eu quero que vocês olhem para o segundo aqui. O outro filho de Deus. Ele estava num deserto. Sabe como é que é o deserto? O deserto é um lugar assim que tu anda e não tem areia para tudo que é lado. Tem pedra para tudo que é lado. É um horror aquilo. Em termos de beleza, tem gente que diz, é lindo. Não é lindo nada, gente. É feio. É pedra e pedra e pedra e pedra. Não tem nada lá, nada. Quando está no meio do deserto, tu só vê sequidão. E te dá uma angústia de pensar, imagina se eu ficasse preso nesse lugar. E Jesus estava lá voluntariamente, porque o Espírito disse para ele ir para lá. E aí veio o diabo. E o diabo tentou Jesus. E Jesus, no meio do deserto, disse, aqui não. Comigo não. O outro filho de Deus estava num jardim perfeito, tinha tudo a seu favor. Sabe assim, é como tu jogar futebol e tu escolher assim, a seleção do mundo para jogar do teu lado e dizer, agora eu só vou completar o time. E aí tu vai lá e perde depois para um time qualquer. E aí tu fica, meu Deus, como é que a gente perdeu? Estava tudo a teu favor e deu errado. É assim. Agora Jesus juntou uma turma aqui, uns pernas de pau, assim, nós aqui, tudo junto, eu que nem consigo mais correr, né? O Alexandre ali jogando de centroavante, o pastor Sérgio de goleiro, nosso time era esse aí, né? Nós estávamos tentando ali. Mas quem era que estava ali no time? Jesus. E Jesus vai lá e ganha a partida. Essa é a diferença. Todas as coisas eram desfavoráveis. E aí a gente chega e diz assim, mas eu caí naquela tentação. Mas é que as coisas estavam muito difíceis. A situação era muito desfavorável para mim. As coisas não estavam caminhando bem. E aí aquele cenário me proporcionou a possibilidade. E a gente olha para aquilo e fica... Jesus estava num cenário desfavorável. Quem tinha cenário favorável foi Adão. Não foi Jesus. Quem tinha cenário favorável, caiu. Quem tinha cenário desfavorável, estava vigilante. E não caiu diante do pecado. Então, a próxima vez que você for dizer, eu pequei por causa disso.
É por causa disso mesmo? Pensa bem. Considera bem se o teu pecado é fruto da circunstância ao teu redor ou se é fruto do teu coração que se entregou. Pastor, está começando a mensagem na introdução, já veio assim? Falei, foi, passou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui depois ele diz assim, ele não comeu nada durante todos esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo, oportunista, chegou diante dele e fez uma tentação, Jesus respondeu. Fez outra tentação, Jesus respondeu. Fez a terceira tentação e Jesus respondeu. E nós vamos conversar aqui sobre as 3 áreas em que Jesus foi tentado e como nós somos tentados também, para que a gente possa ver como Jesus venceu as tentações e tentar aprender algo aqui sobre como nós devemos viver como Jesus, como nós devemos viver diante das circunstâncias dessa vida. Amém? Em primeiro lugar, existe uma tentação que é a minha própria satisfação. A primeira tentação de Jesus é uma tentação para a sua própria satisfação. O que Jesus foi tentado aqui? O diabo chegou para ele e disse assim, se és o Filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Vocês podem parar para pensar e dizer assim, cara, que coisa absurda transformar pedra em pão. Mas Jesus, aqui no capítulo anterior, na verdade não foi Jesus, né? Foi João Batista, no capítulo 3, verso 8, no 7 e 8 diz assim, e João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer por si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O próprio João Batista estava antes ali anunciando Jesus e dizendo que Deus podia transformar pedras em filhos para Deus. Transformar pedras em povo de Deus. Se Deus pode transformar pedras em filhos, por que não transformar pedras em pão? E outra, se tem alguém que sabe fazer pão aparecer do nada, é o tal do Jesus, né? Vamos combinar. 5.000 homens reunidos em torno de uma montanha, fora mulheres e crianças. Se estima que tinha mais de 20.000 pessoas. Sabe que é 20.000 pessoas? Acho que dá o Gigantinho, mais ou menos, lotado. Lotado de gente. Pensa, a Sandy fazendo show no Gigantinho, o tumulto que fica lá, tá? É porque a única pessoa que eu lembrei que faz show no Gigantinho é ela. Talvez tenha outros shows lá, não sei. Mas quando a Sandy faz show, aparece outdoor para tudo que é lado nessa cidade, né? E aí, a Sandy faz show, ela sempre enche o estádio. Então eu sei que dá uns 20.000 por aí. 20.000 pessoas enchendo o Gigantinho no show da Sandy. Era Jesus na montanha pregando para as pessoas. O que tem para a gente dar para eles comer? Senhor, não tem como dar comida para esse monte de gente. Tu está vendo alguém passando com as bandejinhas aqui? Não tem. Ninguém vai dar comida para esse monte de gente. E Jesus olha e diz assim, mas o que vocês têm aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixinhos. Tá, então me traz aqui. E Jesus começa a dar um pedaço para um, dar um pedaço para outro, dar um pedaço. Quando vê aquele pão, encheu para todo mundo. Todo mundo comeu, começou a trazer pão de volta para eles. Agora passam com a cesta, não vão desperdiçar nada. Passa a cesta e recolhe. Vem 12 cestas cheias de pão de volta para Jesus. Logo depois acontece uma outra cena onde tinham 4.000 homens. Era um pouco menos. E aí eles levam os pães, os 7 pães, e sobram 7 cestos cheios de pães. Se tinha alguém que sabe fazer pão aparecer do nada, é Jesus. E eu quero dizer para ti, se você está preocupado com o pão que você vai ter para comer, com os problemas das contas que você vai ter que pagar, se lembre que Ele é capaz de fazer pão aparecer onde não tem pão. Deus é capaz de fazer aparecer o recurso que você precisa onde não existe o recurso. Deus nos supre porque Ele nos ama, porque Ele é bondoso, porque Ele se importa com a gente. Esse é o nosso Deus. Mas quando Ele olha para si mesmo, o que Ele faz? Ele olha para si e fica pensando, não vou fazer esse pão. Tem pedra? Tem. Pedra pode virar pão? Pode. Eu sou bom em fazer isso? Sou. Eu posso fazer isso? Posso. Era pecado ele comer? Não. Por que ele não fez então? Por que ele não fez? Essa é a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Por que Jesus não fez o raio do pão?
Antes mesmo do diabo perguntar para ele, é só ele ter olhado para a pedrinha e dito, pô, daqui um pãozinho, resolvido meu jejum, vou entregar, Senhor, estou entregando meu jejum para ti aqui, 40 dias completinhos. Não. Ele deixou o diabo fazer essa pergunta para ele. E quando o diabo faz essa pergunta, Jesus olha na cara do diabo e diz, o homem não vive só de pão. O homem não vive só de pão. Ele, quando dá essa resposta para o diabo, ele usa um texto que está em Deuteronômio, que é a resposta de Deus para o seu povo, de que o homem não viverá só de pão, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo que ele não se satisfaria em fazer aquilo que ele poderia fazer, mas ele ficaria satisfeito quando o Pai fizesse aquilo que o Pai poderia fazer por ele. E eu vou repetir para ti isso, porque muitas vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que nós podemos fazer. Jesus, ele não ficou satisfeito com aquilo que ele era capaz de fazer, mas ele ficou esperando aquilo que o Pai era capaz de fazer. Porque aquilo que o Pai era capaz de fazer era muito maior do que aquilo que ele podia fazer. A palavra de Deus nos diz que os anjos vieram e serviram Jesus no fim do jejum. Os anjos vieram e serviram Jesus. Vocês imaginam o que é? Tu está no meio de um deserto, pensando, será que eu transformo essa pedrinha em pão? Eu vou ter pão aqui, eu posso fazer isso. Eu posso fazer 5.000 pães, eu posso fazer 20.000 pães, eu posso fazer quantos pães eu quiser, o que não falta é pedra para transformar. Posso transformar uma montanha de brownie, fazer o que eu quiser aqui. E ele vem e diz, não, espera um pouquinho. O meu Pai tem algo especial para mim. O meu Pai está cuidando de mim. E depois que ele vence o diabo nas 3 tentações, os anjos vêm e servem para ele. Meu irmão, você já comeu um banquete servido pelos anjos? Ainda não. Ainda não. Pois nós temos uma promessa de que um dia nos assentaremos nas bodas do Cordeiro, na mesa junto com o Senhor, e comeremos da grande comida que ele terá na eternidade para nós. Pastor, a gente vai comer no céu? Vai! E vai ter lasanha. Vai ter, gente, vai ter churrasco, vai ter fruta boa, vai ter tudo que é coisa que a gente gosta. Sushi, vai ter de tudo. Ainda mais que eles eram tudo pescador lá, né? Deve ter sushi mesmo. Vai ter o que vocês imaginarem. Vai ter um grande banquete lá no céu. Lá no céu vai ter de tudo e a gente vai comer mesmo. A gente pensa no céu, às vezes, deixa eu falar um parênteses aqui, às vezes a gente pensa no céu e pensa assim, todo mundo sentadinho na nuvenzinha ali, esperando a coisa acontecer, cada um com uma arpinha, né? Tocando arpinha no meu cantinho ali. Gente, o céu não é isso. A Nova Jerusalém vai ser uma cidade que vai vir para a terra. A cidade que desce do céu e vem para cá. E quando essa cidade se instalar entre nós vamos viver um mundo com toda a plenitude daquilo que a gente pode viver. Com todas as eras de filhos de Deus que já existiram. A gente vai morar na mesma cidade que João Batista. Na mesma cidade que Abraão e que Davi. Paulo, a gente vai conversar com essa turma, imagina que legal. Vai ser um momento tremendo da nossa vida. Mas a gente vai comer. E provavelmente a gente vai trabalhar também. Ah, sério, pastor? É. Por quê? Porque trabalho é coisa boa, gente. Trabalho é algo que Deus nos dá para que a gente possa servir ao próximo. A gente olha para o trabalho como um castigo, como uma coisa que nos oprime. Por quê? Porque a gente precisa do trabalho para poder comer e sobreviver. Mas na eternidade não vai precisar. A gente vai trabalhar por quê? Porque a gente quer servir o nosso irmão. Imagina que trabalho gostoso que vai ser esse. Não importa o que você faça. O que importa é que você sirva o seu irmão. Mas eu quero te dizer, hoje aqui na igreja nós já temos a oportunidade de fazer isso. Servir os nossos irmãos. Em cada coisa que Deus nos dá de talento e de habilidade, a gente pode servir os nossos irmãos. Amém? A primeira coisa então é essa. O que nós devemos fazer? Nós devemos viver dessa maneira, confiando naquilo que nós somos capazes de fazer, ou devemos confiar naquilo que Deus pode fazer por nós? Porque muitas vezes a gente fica querendo dar um jeito nas coisas. A gente fica querendo resolver o nosso problema. A gente fica querendo resolver as circunstâncias ao nosso redor. Eu estou com um problema. E a solução que eu vejo é essa.
E a gente vai lá e mete os pés pelas mãos e resolve o problema. E aí depois o problema cresce, volta para nós. E o problema vem e nos engole. E quando a gente vê aquele problema, já não tem mais como dar um jeito naquilo. E a gente vai dizer, acho que eu devia ter esperado o Senhor fazer alguma coisa. E o Senhor faz. Mas se você tivesse descansado nele, ia ser tão melhor. Porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos usar a nossa sabedoria, a nossa capacidade para resolver tudo o que a gente tem na nossa vida, ao invés de confiar em Deus. Se você procura hoje a solução para alguma coisa, você pode colocar diante de Deus. Talvez exista um anseio no teu coração. Talvez você deseje hoje alguma coisa e você não vê como isso pode acontecer. Eu já vi gente que desejava muito um ministério. Queria muito poder ter um ministério. Queria poder servir aos irmãos porque dizia que o talento dele para pregar na célula era uma coisa espetacular e o sonho dele era ser líder de célula, porque ele queria ministrar a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele começou a convencer as pessoas ao seu redor de que ele era capaz de fazer aquilo. Qual foi a consequência? As pessoas acreditaram nele. E no que isso resultou? Ruína. Destruição. Nem crente é mais hoje. Por quê? Porque tudo que ele queria era se satisfazer. Era buscar uma solução para um desejo que ele tinha. Jesus tinha fome? Tinha, mas ele queria resolver o seu problema? Não, ele queria que Deus resolvesse o problema dele. Meu irmão, se o teu desejo hoje é esse, se o teu desejo é casar, seja lá qual for o teu desejo, coloca diante de Deus aquilo que ele quer te satisfazer, para que Ele te satisfaça. Para que Deus possa preparar as coisas para ti e te suprir em tudo. Porque quando Ele te suprir, a bênção do Senhor não traz consigo males nenhum. A bênção do Senhor não traz consigo dores. Quando Ele te suprir, você vai ver o que é a plenitude da bênção de Deus sobre a tua vida. Ele vai fazer a obra, mas você precisa confiar nele. Vai chegar a hora em que os anjos vão vir e vão te servir. Vai vir o milagre do Senhor. A gente tenta resolver. E Deus vem e diz, eu quero fazer, sai da frente. Sai da frente que tu está me atrapalhando. Sai da frente que eu quero agir. Confia em Deus. Deixa o teu caminho na mão dele. Adão, ele estava diante de Deus. Adão caminhava com Deus nas melhores condições imagináveis. Ninguém nunca viveu uma vida como a vida que Adão viveu. Nunca existiu isso. Vocês podem pensar na pessoa mais rica desse mundo. Ele não viveu o conforto que Adão viveu. Adão viveu a plena sabedoria de um cérebro que não era caído no pecado. Então ele podia desfrutar das coisas com um prazer muito maior. Adão, ele era capaz de provar das coisas que ninguém provou. E Adão, com todo o privilégio que ele tinha, Deus disse para ele, coma livremente de todas as árvores do jardim. Faça o que você quiser, olha só quantas árvores tem aí, está tudo liberado para ti. E digo mais, Adão, eu preciso da tua ajuda, inclusive vou te dar um trabalho. Tinha trabalho no jardim do Éden antes do pecado? Tinha. Adão tinha que dar nome para os animais. E tinha que cultivar o jardim e guardar o jardim. Então tinha bastante trabalho para fazer. Pensa dar nome para todos os bichos que existem. Era pouco trabalho? Ele tinha muito trabalho para fazer. Deus deu muito trabalho para Adão, deu. E a Bíblia diz que Adão ficava reclamando, ai que trabalho ruim. Não, mas depois que ele pecou, aí sim, a coisa ficou difícil. Porque com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas vamos voltar aqui. Quando a gente pensa em Adão, diante das tentações, diante de todas as possibilidades que tinham diante dele, diante de todo esse universo que se enrolava diante dele, Adão olhou para Deus e disse, Deus, eu confio em ti. Até que Deus disse, só tem uma coisa, Adão. Lá no meio do jardim tem uma árvore, que é a árvore da vida. Pode comer dela também. Então, está cada vez melhor, sim. Do lado, tem uma árvore que eu não quero que tu coma. Porque no dia que tu comer dela, tu vai morrer. Deus disse para Adão o que ia acontecer se ele comesse da árvore. Se tu comer dela, tu vai morrer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a escolha de Adão? Confiou em Deus. Até que alguém disse para ele, palavra de Deus, o que Deus disse, isso
Isso é tudo mentira. Isso é tudo história. Quem falou isso? Uma cobra falante. Ele confiou numa cobra falante, mas não confiou em Deus que tinha falado com ele. Estava lá Adão, no jardim, com uma cobra dizendo que Deus era mentiroso. E o que Adão faz? Eles acreditam na cobra. Acreditam na cobra. E o diabo aqui vem tentar Jesus. Ele vem tentar dizer para Jesus que Jesus poderia fazer as pedras virarem pão se ele era o Filho de Deus. Mas Jesus, ele se lembra de Adão e diz: eu confio na palavra de Deus. O que eu confio é na palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que nem só de pão vive o homem. O homem vive daquilo que Deus fala. O homem não vive daquilo que ele vê. Ele vive daquilo que ele ouve da boca do Senhor. Pois a palavra de Deus é o teu principal alimento. A palavra de Deus deve ser o teu principal alimento. Porque a palavra de Deus é que coloca no teu coração a fé que você precisa para poder viver na presença dEle. Sem a palavra de Deus, você não vai viver aquilo que Deus tem para ti. Ah, pastor, mas é que eu não tenho dificuldade de ler. Todo mundo tem dificuldade de ler. Ainda mais hoje que a gente tem Netflix. Tem dificuldade de ler. Eu tinha dificuldade de ler até 2018. 2018 transformei minha dificuldade de ler. Como? Lendo. Assim. Comecei a ler e li. Sabe como é que a gente vence a dificuldade de ler? Lendo. Sabe quantos livros eu li em 2017? Eu também não sei. Acho que foi uns 3 ou 4. Em 2016, talvez a Bíblia só. Inteira. Mas mais do que isso, talvez não tenha lido nenhum livro. Sabe quantos livros eu li quando eu resolvi ler? 37 livros. Num ano. Por quê? Porque eu comecei a ler, é assim que a gente vence. O que a gente precisa fazer? Fazer. Pastor, eu queria ler mais, então leia. O que te impede de ler? Ah, pastor, é que eu não enxergo muito bem. Sabia que tem audiolivro para tu ler? Dá para ler até com audiolivro hoje em dia. Meu irmão, não tem mais desculpa, acabou as desculpas. O que você precisa fazer é se dedicar para isso. É só isso. Você tem a Bíblia para você ler. E se não conseguir ler, ouça. Tem um irmão que eu tenho conversado com ele todos os dias. Ele é caminhoneiro. Ele está triste porque ele não está aqui no culto hoje. A gente se manda mensagem no WhatsApp todos os dias. Né, pastor Seu Luiz? E todos os dias ele ouve muito da Bíblia. Nossa combinação é de ouvir pelo menos um capítulo. Mas ele ouve livros inteiros da Bíblia. Por quê? Porque ele descobriu que é assim que ele vai ler. É o jeito que ele consegue, ele está na estrada, ele não pode tirar o olho da estrada para abrir a Bíblia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, deixa eu dar uma lida. Não pode. Mas tu pode deixar tocando aquilo. A maioria do tempo na estrada tu está numa reta tranquila lá e fica só olhando para ver se não vai aparecer uma coisa estranha no caminho. E deu, tu ouve. Ouviu, acabou. A gente ouve música, a gente ouve podcast, a gente ouve piada, cafezinho. Tem cafezinho? Ainda existe o programa do cafezinho aquele? Tem o cafezinho, tem o pijama show. Pijama show existe? Não existe mais, né? Eu sou velho, gente, eu sou velho. Qual é o outro que tinha aquele? O Pretinho Básico, é o Pretinho Básico. Tem um monte de programa aí que o pessoal ouve. Rádio, ainda sabia que existe rádio ainda? Não tem só Netflix, gente, tem outras coisas no mundo ainda. Tem outras coisas no mundo. Eu sei que a gente pega a Netflix e fica na Netflix, mas tem outras coisas acontecendo. E a gente pode meditar na palavra de Deus. Porque é assim que nós vamos ser transformados. Jesus olhou para a tentação e se lembrou: estão querendo que eu me satisfaça. Mas eu não vou me satisfazer. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar naquilo que Deus me disse. E assim eu vou perseverar naquilo que Deus tem para mim. Em segundo lugar, a tentação também pode ser a minha própria glória. No verso 5 diz assim: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito:
Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui tem uma pergunta que as pessoas ficam dizendo: meu diabo nem podia dar isso tudo para Jesus, o que ele estava prometendo? Né? O que o diabo é capaz de dar? Mas se vocês lerem lá em Apocalipse, no capítulo 13, diz que o dragão, ele dá poder para a besta. E ela pode fazer uma série de atrocidades. Então, na verdade, o diabo tem poder para dar para os outros, sim. Tá? E ele faz isso, se cumprir lá em Apocalipse, no capítulo 13. Mas aqui, nesse texto, ele está oferecendo para Jesus uma glória para satisfazer ele. Vocês sabem qual é o propósito da vinda de Jesus para esse mundo? É a glória. É ser glorificado. Jesus veio para esse mundo, lá em Filipenses, no capítulo 2, fala disso. Para que ele recebesse um nome que está acima de todo nome, e que é o nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio para esse mundo para isso. Mas, o que o diabo estava oferecendo para ele aqui? Uma outra glória. Uma outra glória. E essa glória muitas vezes pode dar uma vontadezinha de pegar. Sabe por quê? Porque existe uma tentação de pegar atalhos. Como é bom pegar um atalho. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o Guga para a escola, e toda vez que eu ia levar ele para a escola, eu descia numa rua que estava sempre trancada. Sempre trancada. Era lá quando o Guga estudava com o Samuel, eu descia a Carlos Traem Filho ali, e ficava trancado até a rótula lá em cima. Aí eu saía, pegava a rua do lado, entrava na Ciro Gavião e saía lá na Nilo. E aí eu passava rapidinho, assim, porque a Nilo é curtinho ali, era só entrar e seguia e ia para a escolinha lá. Rapidinho. Eu ficaria uns 10 minutos preso naquela fila de carro, porque a sinaleira abre, desce bem pouquinho e sai, desce bem pouquinho e sai, desce bem pouquinho. Eu ia ficar uns 10 minutos lá. Só que eu levava o Guga no meu intervalo de almoço do trabalho. Então era uma correria o negócio, 10 minutos é muito tempo para ficar parado. O que eu fazia? Eu fiquei um tempo preso ali, depois eu lembrei, não, mas pera um pouquinho. A vovó morava aqui, Guga, ó, passei na frente ali, eu lembrei e mostrei para ele, ó. Tu lembra dessa casa, Guga? Ele, Aí depois de um tempo ele se acostumou a ver, ele começou a achar que ele lembrava. Ele começou a dizer, lembro, assim. Claro que não lembra, cara, eu tinha 1 ano e pouco, 2 anos, sei lá. Mas ele achava que ele lembrava, né? O que eu queria dizer com isso? Quero dizer que existem atalhos. Atalhos sempre são bons? Depende. Um dia, eu entrei na Ciro Gavião. Como ela dava na Nilo, e a Nilo estava trancada, eu fiquei perto de um monte de cara mal-humorado, e ninguém queria deixar eu entrar. Só que não era só eu que estava ali esperando, tinha uns 3 carros na minha frente. Até chegar a minha vez, porque quando chega a minha vez, tu faz assim, amigão, baixa o vidro, dá aquele joinha, sabe, constrangedor pro cara. E o cara, né, o cara para ti, né, mas tem que fazer assim, tem que fazer o joinha pro cara. Senão o cara não vai parar para tu passar. E aí tu faz o joinha. Naquele dia o atalho não valeu a pena. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para conseguir entrar ali, ninguém conseguia passar. Não sei por que não deixaram o primeiro passar, talvez ele tenha feito alguma coisa, sei lá. E aquele primeiro não saía do lugar. A gente pode pegar atalhos que podem nos levar para um lugar melhor. Ou pode pegar atalhos que podem nos levar para um lugar pior. Jesus aqui tinha diante dele um grande atalho. Um grande atalho. Ele receberia a glória, receberia uma coroa, ele seria adorado, ele seria glorificado, ele teria todos os reinos da terra sobre o seu comando. Teria tudo diante dele. Ele receberia a sua coroa, sem carregar uma cruz. Sem carregar a cruz. Coroa sem cruz é bom? Presta bem atenção no que tu vai me responder. Coroa sem cruz é bom? Quantos aqui gostariam de ser crucificados agora? Está aberta a porta da crucificação aqui. Pastor, que horror, que isso? Então cruz não é legal. Todo mundo concorda com isso. Amém? Agora uma coroa com poder, com autoridade sobre nações, deve ser legal, né? Quem aqui gostaria de uma coroa? Todo mundo falando, eu sei que vocês querem. Vocês estão se fazendo aí, mas eu sei que vocês querem. Vocês gostariam de ganhar na Mega Sena, não iam gostar de uma coroa? Coroa é muito mais do que Mega Sena, gente. Né? Vocês querem sim. Mas a cruz não.
Agora, se eu disser para vocês que tem uma promessa para vocês de que vocês terão uma coroa, se e somente se vocês aceitarem uma cruz. Jesus tinha essa promessa e ele podia escolher. E o diabo faz aqui a pergunta crucial. Ele pergunta para ele: olha, eu te darei, não pergunta, ele afirma, ele faz uma promessa: eu te darei toda a autoridade sobre todos eles, sobre todos esses reinos e todo o seu esplendor, porque eles me foram dados, posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Tudo isso que tu está vendo vai ser teu, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. Se me adorares, tudo será teu. Se Jesus recebesse aquela glória, nós não receberíamos a graça. A resposta de Jesus aqui é definitiva a nosso respeito. A resposta de Jesus aqui decide quem nós seremos por toda a eternidade. Se Jesus tivesse aceitado a proposta, ele teria recebido glória e nós teríamos recebido o inferno. Mas Jesus disse: adorarás somente o Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui é: curve-se diante do Senhor, porque vai existir no teu coração o desejo de buscar a tua própria glória. Vocês vão querer ser reconhecidos diante das pessoas pelos talentos que vocês têm, pelas capacidades que você tem, por aquilo que Deus um dia concedeu a ti, pelos dons que foram confiados. Nós vamos querer receber glória porque nós temos oportunidade de receber glória. Mas quando essa glória nos for oferecida, nós precisamos nos lembrar: não. Glória somente ao Senhor. Glória somente ao Senhor. Porque se nós recebermos glória, nós estamos rejeitando a cruz. E Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí vem comigo. E aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. Deus tem uma coroa, Deus tem glória guardada para nós, mas essa glória só vai ser conquistada para quem carrega uma cruz. Carregar uma cruz. Você não precisa ser crucificado, porque Cristo já foi crucificado no teu lugar. Você não precisa padecer mais numa cruz, na morte, por causa que Cristo já morreu no teu lugar. Você não precisa mais ser entregue à dor e à tortura, porque Cristo já fez isso uma vez. Mas você precisa se render diante do Senhor todos os dias, como quem não vive mais para si mesmo. Se você dizer para Deus: Deus, minha vida não é mais minha, ela é tua. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você muda o rumo do seu próprio viver. E Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer te dar uma nova direção, um novo rumo. Deus quer te colocar diante de novas circunstâncias e de novas oportunidades. Deus, Ele quer te usar de forma poderosa. Mas para isso, o Espírito virá sobre ti. E quando o Espírito estiver sobre você, você não vai mais olhar para si mesmo. Você vai olhar para aquele que te deu o Espírito. E por isso, vai tomar a cruz e vai dizer: Senhor, já estou crucificado contigo. Já estou crucificado contigo. Não sou eu mais quem vivo, tu vive em mim. Tu quem vive em mim. Porque senão, a tua alma vai querer glória. A tua alma vai querer exaltação. No momento em que alguém perto de você tiver alguma coisa, você vai dizer: por que ele tem e eu não tenho? E aí começa o sentimento de inveja. O que é inveja? Inveja é um tipo de orgulho. É quando você olha para si mesmo e diz: o que está acontecendo comigo? Por que não fui eu que fui premiado? Por que ele recebeu essa dádiva? E aí você olha e diz: mas eu sou melhor do que ele. É orgulho. É o orgulho que nos faz nos comparar com os outros. Busca por glória. Se você deseja glória e você não está disposto a tomar a cruz, você está desejando mal a glória. Você está desejando a glória errada. Deus tem para ti
uma vida plena, mas você precisa tomar a sua cruz. Você precisa abrir mão no seu dia a dia. Quando as circunstâncias estiverem diante de você, se apresentando com oportunidades de fazer com que você se sinta um super-homem, uma super-mulher, a chance de você inflar o seu ego e dizer, uau, olha como eu sou bom. Você vai dizer, não, Deus é bom e Deus tem cuidado de mim. Deus tem me dado oportunidades, Deus tem aberto portas, Deus tem me capacitado para poder enfrentar esses desafios. Eu não quero ser exaltado, eu quero que Cristo seja exaltado através da minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu quero que elas olhem para mim e vejam eu quando for ruim. Aí que as pessoas se lembrem que Jesus ainda tem algo para fazer na minha vida. Mas quando as pessoas olharem para mim e se verem coisas boas, possam se lembrar que tudo isso é Deus fazendo. Tudo isso é Deus agindo. Tudo isso é Deus transformando o meu viver, para que eu possa cada vez mais ser como Jesus. E em terceiro lugar, a terceiro tipo de tentação que Jesus nos apresenta aqui, na verdade o diabo apresenta diante de Jesus, é a tentação que é para a minha própria segurança. No verso 9, diz assim, o diabo levou-o a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo aqui, o que ele tenta fazer? O diabo ele tenta distorcer um texto das Escrituras. Vamos tentar trazer isso para uma realidade mais nossa. É como quando alguém pega um texto bíblico, tira ele completamente do contexto e traz uma nova aplicação para ele, para que a gente olhe para aquele texto e encontre uma oportunidade de pegar algo de Deus. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês conhecem algum texto da Bíblia que já foi torcido? Meu irmão, tem muitos. Tem muitos. Eu nem vou começar a falar sobre isso aqui. Eu nem vou começar a falar. Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Sabe quem é o pai da distorção dos textos bíblicos? O diabo. O diabo é o cara que torce aquilo que Deus fala. Quando Deus falou lá no jardim do Éden para Adão, se você comer dessa árvore, certamente morrerá. O que o diabo perguntou para Adão e Eva? Não foi isso que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso. Mas o que o diabo faz? Ele torce aquilo que Deus disse. Aí aqui ele tenta Jesus de tudo que é jeito. Tentou a sua própria glória, tentou mexer no ego de Jesus, tentou mexer na satisfação pessoal de Jesus, tentou fazer com que Jesus fosse convencido de alguma maneira de que ele poderia ter algum benefício na frente do diabo. E o que aconteceu? Jesus e usou a palavra de Deus o tempo todo para dizer o que a palavra de Deus dizia, o que Deus tinha dito a respeito dele. E aí vem o diabo e disse, bom, se ele quer usar a Bíblia, eu também conheço. Vamos embora. E ele abre aonde? No Salmo 91. Sabe qual é o Salmo 91? O Salmo 91 é aquele que as pessoas deixam aberta em casa, a Bíblia empoeirada, que se tu olhar aquela página está amarelada, o resto da Bíblia inteira está novinha, mas aquela página está amarelada. Por quê? Porque eles querem expulsar o diabo. Meu irmão, o diabo lê aquilo dali e fala para Jesus ainda. Tu acha que tu vai expulsar o diabo porque a Bíblia ficou aberta no Salmo 91? Não vai. Pelo contrário, o diabo vai lá e dá uma lidinha ainda. Ah, olha aqui, ele está lendo aquilo que eu gosto de falar. Ele está lendo a minha pregação. Porque é o texto preferido do diabo. É o texto que o diabo usou para falar com Jesus. E as pessoas acham que elas vão expulsar o diabo porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. É uma baita ideia. Uma baita ideia. Qual é o texto que as pessoas escolhem para deixar aberto? Aquele que o diabo falou para Jesus. Cara, não faz nenhum sentido isso. Você tem a Bíblia inteira para usar. Quer deixar aberto, decorativo em algum lugar? Escolhe qualquer um, menos aquele que o diabo usou para falar com Jesus. Não, o cara vai lá e escolhe aquele. Não, é esse aqui que o diabo lê, então é esse aqui que eu vou abrir. Não, gente. Não. Olhem para a palavra de Deus, entendam o que ela diz. E o diabo usa esse texto do Salmo 91 e diz, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma.
Olha só o que o diabo faz. Ele diz que existe segurança na presença de Deus. Então tu pode te jogar de cima de qualquer lugar. Porque tu é o filho de Deus, então tu pode... Que isso? E a gente pode olhar para esse texto e ficar pensando, o que isso tem a ver comigo? Porque eu vou dizer, vocês podem ficar pensando, cara, nunca me senti tentado a ver se Deus me segura se eu me jogar de cima de um lugar. E se você tem pensado em se jogar de cima de algum lugar, procure a gente para a gente poder conversar contigo, porque não tem a ver com Deus te segurar ou não. Isso é outro tipo de problema, é um problema muito sério. O nome disso é depressão. E se você tem pensado esse tipo de coisa, procure ajuda. Procure os pastores, procure a mim, procure alguém. Não deixe que essa ideia continue na sua cabeça. Mas quando Jesus é tentado pelo diabo para se jogar do alto do prédio, para ver se Deus ia segurar ele no caminho, é muito importante que a gente pense bem nisso. O que o diabo estava querendo fazer com Jesus ali? Qual era a ideia? Qual era a ideia? Qual era o pretexto? Qual era o motivo? Jesus ele precisava passar por morte para atingir a glória. Ele tinha rejeitado o atalho. Ele tinha rejeitado a glória do jeito fácil, através de adoração. E aí o diabo vem e diz, bom, então vamos tentar mexer com outra coisa. Vamos fazer com que vocês preservem a sua integridade. E se você for para o alto do templo hoje, e no alto do templo vai estar reunida toda aquela gente que está esperando o Messias chegar. O povo que anseia pela vinda do Messias, eles se reúnem lá no templo. Esse é o lugar perfeito para você mostrar que você é o escolhido de Deus. E se você se jogar lá de cima, o Senhor vai te segurar com seus anjos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um show de pirotecnia. Você vai entrar de um jeito glorioso e todo mundo vai olhar para ti e vai dizer, uau, que magia é essa? Que magia é essa? O que esse homem está fazendo? Só pode ser Deus. Aí, ó, é o Messias. É o Messias. Ele chegou por quê? Porque ele está nos surpreendendo com a maneira como ele se apresenta. Mas qual é o chamado de Jesus? O chamado de Jesus é anunciar a chegada do reino de Deus. Como? Com proclamação, cura de enfermos, libertação de demônios. É isso que Jesus veio fazer. Pastor, mas Jesus pode fazer milagres diferentes? Pode, e ele fez. Mas ele não fez nas multidões. Vocês lembram qual milagre Jesus fez? Que ele caminhou em cima das águas? Quem é que estava no mar? Tinha uma galera olhando. Não, tinha só os discípulos ali com ele. Jesus não fazia esses shows absurdos para o pessoal ficar olhando e dizendo, uau, olha ali o Messias. Não. Ele curava enfermos, expelia demônios e anunciava, proclamava o reino de Deus. Esse era o ministério de Jesus. E Moisés? Moisés era galo. Moisés, ele fazia o show dele, né? O mar se abria na frente dele, fazia aquelas coisas tudo. Elias orava e fogo do céu caindo. Era as pirotecnia mesmo, né? Literalmente. Vinha fogo mesmo e consumia, fazia aquelas coisas deslumbrantes. Jesus não podia fazer? Claro que podia. Mas ele devia fazer isso? Não. O chamado dele era para proclamação. E muitas vezes a gente fica pensando, Deus, eu quero poder começar a voar agora. Eu quero sair voando, né? Eu quero fazer coisas diferentes. Meu irmão, se Deus fizer, está tudo certo. Mas eu quero te dizer para ti, tu não precisa disso. Sabe do que tu precisa? Tu precisa confiar em Deus. Tu precisa confiar em Deus. Não, eu vou fazer... Já viram aquele filme Todo Poderoso? Que o cara faz assim na sopinha e a sopinha se abre. Ele abre o mar vermelho e o cara fica, uau, tu vê, agora eu sou Deus mesmo. E ele começa a abrir o mar vermelho da sopinha vermelha dele. Gente, que coisa horrível. A gente fica pensando que a gente pode fazer e precisa fazer coisas específicas desse jeito. Mas sabe do que a gente precisa? Da palavra de Deus. Jesus olha para a cara do diabo e diz na cara do diabo, ele diz assim, está dito, não põe à prova o Senhor o teu Deus. Sabe o que Jesus diz para aquele que distorce a palavra? Ele diz assim, a palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus diz que não deve se colocar o Senhor à prova. Esse texto que ele menciona aqui é um texto que remete lá em Êxodo no capítulo 17, quando eles estavam tentando a Deus, pedindo, Deus, se tu é Deus, tu realmente está com a gente, faz um milagre. E Deus olha para eles, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Deus está mostrando para eles que todo o texto das Escrituras ele tem um contexto específico onde ele está inserido.
E aquilo que ele está prometendo está relacionado ao contexto específico que ele está inserido. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou jogar na cara de Deus. Não pode. Não pode. Só Deus pode. Só Deus pode. Só Deus pode. O que nós podemos fazer? Confiar nas promessas dele a nosso respeito. Qual é o nosso papel nessa terra? Anunciar as promessas dele para a salvação. É receber dele aquilo que ele estiver disposto a nos entregar, para que o nome dele seja glorificado. O problema é que a gente quer ser glorificado. E a gente quer a glória para nós, a gente quer a satisfação para nós, a gente quer a segurança para nós, e a gente quer fugir dos caminhos que são ruins, para poder chegar em caminhos que são mais tranquilos. E Deus olha para nós e diz: não faça assim. Pelo contrário, se arrependa disso, mude de direção, para que você possa viver na segurança que Deus tem para ti. A segurança que Deus tem para nós está naquilo que Ele prometeu a nosso respeito. E para encerrar, a palavra de Deus termina no verso 13, esse trecho que a gente leu. Esse trecho termina com a seguinte narrativa de Lucas: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Depois de todas as tentações, Jesus resistindo firmemente. Como que Jesus resistiu? Com o sobrenatural. Ele fez... não fez nada. Ele só pegou a palavra de Deus, se encheu do Espírito, clamou a Deus, viveu 40 dias na presença de Deus, clamando a Deus, buscando a Deus intensamente, com o Espírito junto com ele. Só isso. Você só precisa do Espírito e da palavra. Sabe qual é a arma que Deus nos dá, lá em Efésios, para que a gente possa atacar o diabo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós temos o Espírito, nós temos a arma para atacar o diabo. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus, é aquilo que Deus disse. Ai, pastor, quer dizer que a Bíblia é a espada? Se o diabo vier, eu pego a Bíblia e saio. Não! Se o diabo vier, essa palavra tem que estar na tua cabeça e no teu coração. É aquilo que Deus disse a teu respeito que importa. Não é você ter uma Bíblia em casa ou não ter. Eu tenho um monte de Bíblia lá em casa, mas se elas ficarem fechadas não serve para nada. Tem até aquela musiquinha do crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai para o inferno bater papo com o capeta. Não adianta a Bíblia na gaveta. A Bíblia tem que estar aberta no nosso coração. A Bíblia tem que estar viva dentro de nós. Se ela não for viva para nós, nós não temos espada para atacar o diabo quando o diabo vier. Porque Jesus atacou ele assim. Resistindo com fé. Atacando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa da espada do Espírito. Você precisa da palavra de Deus. Jesus venceu o diabo. E a pergunta que fica para nós é: nós vencemos o diabo? Será que o diabo tem encontrado espaço na nossa vida? Será que o diabo tem encontrado oportunidades na nossa vida? Ocasiões onde ele pode agir no nosso viver? Ocasiões onde ele pode nos usar para ferir pessoas? Ocasiões onde ele usa pessoas para nos ferir, porque nós estamos tão abertos e tão dispostos a reagir? Será que ele tem nos usado para causar divisões dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro da nossa célula? Será que o diabo tem nos usado para causar dores em algum irmão, em algum amigo, em algum familiar? Fique atento. Confie em Deus. Será que o diabo tem usado espaço na tua vida para te tentar em alguma área na tua vida? Talvez na área financeira, talvez na área sexual, algum pecado nessa área. Deus está olhando para nós e Ele está sondando os nossos corações. Ele quer nos transformar. Mas para que a gente resista, nós precisamos da espada do Espírito. Porque é com ela que nós botamos o diabo para correr. Jesus usou a espada, a palavra, aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz é suficiente para manter o diabo longe de ti. Quando você for tentado, lembre-se disso. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Presença do Espírito.
Porque você não sabe manusear a palavra. É o Espírito que sabe. A espada é dele. É a espada do Espírito. Encha-se do Espírito. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de consagração. Mas não deixe nunca de lado a palavra. Porque a palavra é que te firma os teus passos e te dá segurança. É ela que vai botar o diabo para correr da tua vida. E aí o diabo vai embora para sempre? Não. Ele vai procurar outra oportunidade. O texto aqui termina com essa palavra, dizendo para nós que o diabo foi embora até a ocasião oportuna. O diabo voltou então depois para Jesus? Voltou. Voltou como? Quando Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Sabe quando foi isso? Foi quando Pedro disse para Jesus que Jesus não deveria ser crucificado. Ai de ti, Senhor, não vai sofrer essas coisas, tu és o Messias, não sofra isso. E Jesus olha para ele e diz: sai de mim, Satanás, foge daqui desse lugar, porque tu cogita das coisas que os homens apreciam e não das coisas que Deus aprecia. Nosso coração muitas vezes se entrega para essas coisas. Mas foi só essa vez que Jesus foi tentado? Não, o diabo continuou procurando outras oportunidades. Quando Pedro nega Jesus, quando Judas trai Jesus, quando os discípulos se escondem, tudo eram oportunidades que o diabo estava procurando. Quando a multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Quando ele foi oprimido no Getsêmani, com a angústia na dor que viria. Mas em todas essas coisas, ele foi mais do que vencedor. Em todas essas coisas, ele abriu o caminho para a vitória, se afirmando na palavra de Deus, se atendo firmemente na espada do Espírito, para poder vencer essas coisas. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: hoje eu quero ouvir uma palavra que vai me dar um ânimo. Pois eu quero te dizer que se você está desanimado, o diabo já está ao teu redor te apertando. Porque você não pode ficar desanimado diante de um Deus tão maravilhoso como esse. Se você desanima, é porque você perdeu os olhos diante daquele que deveria ficar com os seus olhos fixos. O apóstolo Paulo diz que ele mantém os olhos fixos no prêmio da soberana vocação. Ele vai se desembaraçando de tudo que tenta tirar o ânimo, tirar a força dele, vai roubar as forças dele. E ele permanece firme. É assim que nós avançamos. É assim que nós conseguimos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos para derramar na nossa vida, Deus tem cuidado para derramar na nossa vida, Deus tem provisão para a nossa vida. Ele é aquele que tem planos para o nosso futuro, como nós lemos antes no Salmo 16. Deus tem coisas grandiosas para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: você precisa vencer o diabo, para que o diabo não roube, porque o diabo é ladrão, ele está aqui para roubar aquilo que Deus tem para ti. Se apegue ao Senhor, olhe para o Senhor, porque o Senhor venceu na cruz o diabo. Colossenses diz que ele triunfou sobre eles, fazendo deles um espetáculo público, cravando a cédula que nos era contrária na cruz do Calvário. E assim, ele nos deu a vitória na cruz. A cruz para nós não é símbolo de derrota, a cruz para nós é símbolo de vitória. Porque é por meio dela que nós obteremos uma coroa um dia. E Deus tem uma coroa para ti. Você quer receber essa coroa? Vamos ficar em pé então. Vamos clamar ao Senhor junto, que Ele nos fortaleça. Que nosso coração tenha fome da presença dEle. Que o nosso coração tenha anseio pela presença dEle. Que o nosso coração ame a presença dEle. Que nosso coração ame a sua palavra, ame aquilo que Ele diz a nosso respeito. Se apresente diante de Deus. Talvez você esteja sendo tentado em alguma coisa. Talvez você tenha passado por alguma tentação ao longo dessa semana e você pensou: como eu posso vencer esse tipo de coisa? Como eu posso vencer diante dos desafios que a tentação impõe? Tem coisas que parecem ser tão mais fortes do que eu. Deus olha para ti e diz assim: filhão, esse mundo jaz no maligno. E vocês vão ter aflições nesse mundo. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, nós podemos nos apegar a Ti e andar na Tua vitória sobre este mundo.
Senhor, porque o Senhor venceu esse mundo e triunfou sobre os principados e potestades, nós podemos, como filhos teus, andar confiadamente diante deles, sabendo, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós não somos mais do que vencedores em nós mesmos, nós somos mais do que vencedores em Ti, Senhor, por meio daquele que nos amou. Cumpre em nós, Senhor, a Tua palavra e nos faz triunfar, Senhor, diante de cada uma das tentações que nós somos colocados e desafiados, Pai. Pai, nós somos tentados constantemente nesse mundo, mas nós queremos a Tua palavra. Nós queremos uma vida no Espírito, Senhor. Nós queremos empunhar a palavra de Deus, a espada do Espírito, para podermos vencer, Senhor, as tentações, para poder vencer, Senhor, os desafios que esse mundo impõe para nós. Oh Deus, age sobre nós de forma poderosa, Senhor, nos dando direção, nos dando clareza, nos dando, Senhor, a unção que nos liberta do jugo que o pecado impõe. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção nova, o Teu poder, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos andar por aí, Senhor, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque o Senhor é conosco. Nós queremos andar, Senhor, anunciando as boas novas do Teu reino. Pai, nós não precisamos de nada além da Tua presença e da Tua palavra poderosa para transformar vidas. Se a Tua presença estiver conosco, se a Tua palavra sair dos nossos lábios, Senhor, nós poderemos transformar esse mundo através da verdade do Teu Evangelho. Por isso nós te pedimos, Deus, cumpre em nós, Senhor, e nos dê, Senhor, o privilégio de ver esse tempo de milagres se estabelecendo em nossas vidas, em nome de